Olá, galera do Descomplica! Tudo lelê? Pois é, estamos aqui presentes nesse módulo para falar de um outro tema que é extremamente importante para a sua prova, que é extremamente importante para o vestibular, que é a parte de relações ecológicas. Relações ecológicas que, a princípio, parece até ser redundante, porque não se esqueça que ecologia é o estudo das relações dos seres vivos entre si e das relações dos seres vivos com o meio ambiente. Se a gente parte desse conceito, se a gente parte desse pressuposto, a ecologia ela pode ser dividida em dois ramos. Ela pode ser dividida em alelobiose, que estuda as relações dos seres vivos uns com os outros, e ecobiose, que estuda as relações dos seres vivos com o meio ambiente. A ecobiose você aprende na biologia toda. Porque, por exemplo, quando você estuda bioquímica, você aprende que lipídio é isolante térmico, você aprende que as ceras nas folhas evitam a perda d'água excessiva. Em fisiologia vegetal, você aprende o controle dos estômatos para evitar uma perda d'água excessiva. Então, repara que a parte de ecobiose, ela permeia a biologia. Agora, a parte de alelobiose, das relações entre os indivíduos, essa não, essa é mais inerente à ecologia e é isso que a gente vai ver aqui. A gente vai ver, por exemplo, as relações intraespecíficas e interespecíficas e as relações harmônicas e desarmônicas. Porque olha só, o que é uma relação intraespecífica? A relação é intraespecífica quando ela ocorre dentro da espécie. Ah, vou injetar um produto intramuscular. Por que intramuscular? Porque é dentro do músculo. Ah, os vírus são parasitas intracelulares obrigatórios, porque eles parasitam dentro da célula. Então, quando a gente fala intraespecífica, é uma relação que ocorre dentro da espécie. E relação interespecífica é aquela que ocorre entre espécies diferentes. Por exemplo, vou jogar os jogos intercolegiais entre colégios diferentes. Vou fazer relações internacionais entre nações diferentes. Relações interespecíficas são aquelas que ocorrem entre espécies diferentes. Beleza? E a gente chega nessa classificação aqui de baixo, que é bastante questionável, tá? Se de fato ela existe ou não. Nos livros você vai encontrar essa descrição, a gente segue essa descrição, mas coloca aí um pontinho de interrogação. O que seria uma relação harmônica? Uma relação harmônica é aquela que ocorre entre indivíduos e que favorece ou deixa neutra a relação, a situação desses indivíduos mediante a relação. Acho que eu me enrolei um pouco aqui para explicar. Então, deixando de forma mais clara, uma relação harmônica, ela não deixa prejuízo para ninguém. Ninguém leva prejuízo em uma relação harmônica. Ou seja, os indivíduos que participam, ou eles se dão bem, ou eles estão neutros. Então, essa relação é positiva ou ela é neutra para os participantes. Agora, quando há uma desarmonia, uma relação é desarmônica, essa desarmonia ela ocorre porque uma das partes envolvidas, ou até as duas, leva prejuízo. Tá? Então, se alguém levar prejuízo, se os dois indivíduos levarem prejuízo em uma relação ecológica, a relação se tornará uma relação desarmônica. Por que isso é bastante questionável, gente? Porque vamos imaginar um predador. O leão, ele mata e come o viadinho. O leão está matando e comendo o viadinho. Ora, o viado, se ele está morrendo, ele está levando prejuízo, não é isso? Então, se ele leva o prejuízo, a relação ela é desarmônica. A predação ela é caracterizada como uma relação desarmônica. Agora, concorda comigo que se você retira o predador, aquela população de presas pode crescer demais, acabar o alimento e entrar em colapso, quem sabe até se extinguir? Então, se você tira o leão, isso pode ser ruim para a população. Então, uma relação ser desarmônica, quando na verdade ela é necessária para a persistência da população, isso é meio que contraditório. Então, por isso que é questionável se uma relação é harmônica ou desarmônica. Isso é questionável. Então, para não suscitar mais essa discussão, vamos pensar sempre no seguinte, vamos pensar sempre na influência de um indivíduo sobre o outro. Se o piolho está me comendo, o piolho me come, o piolho se deu bem. Eu fui comido
eu me dei mal. Então, uma relação desarmônica. Se o leão come o leão se deu bem. O viadinho se deu mal. Então, é uma relação desarmônica. Embora as relações desarmônicas possam ser importantes em nível populacional para a persistência daquela população ao longo do tempo. Então, uma relação ela pode ser desarmônica para o indivíduo, mas harmônica, né, positiva para a população. Então, esse questionamento existe, mas sempre que eu falar aqui, então, em relação desarmônica, eu estarei falando em prejuízo pro indivíduo, tá? E não para a espécie, não para a população como um todo. Então, vamos então agora começar a abordar essas relações, começando pelas relações harmônicas.